Aviso: neste episódio foi proibida qualquer piada com Pikachu, Cano, Pochettino, pau e boca como medida de proteção da sanidade mental dos apresentadores e dos ouvintes. Em caso de dúvida, o médico deverá ser consultado. Começou mais um Segue o Vá Podcast. Meu nome é Ricardo Miranda. Obrigado. Hoje a gente vai falar aí sobre o Fluminense na final da Libertadores, sobre o Fortaleza na decisão da Sul-Americana e também sobre a Libertadores Feminina 2023. Mas como de costume, como sempre, eu não tô sozinho, eu conto com a participação do meu amigo Guilherme Santana, o único torcedor do Fluminense em São Luís. É isso. Não, aí tu brincou, pô. Não, a gente tá aqui gravando o 9º episódio, os 8 episódios, o cara, pô, teve toda a apresentação, pô, bonitinha, nas que ele apresentou, não teve. Que isso, o cara tá se vingando pela última, mas tudo bem, tudo bem. Eu não sei se eu tô triste ou feliz, pô, a gente não vai falar do Flamengo, mas é isso aí, né? Mais uma felicidade aí tá nesse programa aí. Eu falo o quê? Caramba, pô, tá tirando. Mas se tu pensar assim, se tu torcedor do Fluminense, pelo menos na Libertadores, tu vai ganhar um título esse ano. Não, aí... Beleza. Então aqui eu vou falar com um outro participante, que é o Kepler Ribeiro. E aí sim torce Fortaleza e vai comemorar muito o título. Kepler, está vivo? Tô aqui, boa tarde, boa noite. E bom dia, quem estiver nos escutando. Feliz e triste ao mesmo tempo, mas feliz que talvez seja o fim da era Abel Ferreira. Se vocês escutarem que eu ouvi de Kepler no off sobre o Abel Ferreira, vocês não acreditariam. É o maior hate do Abel Ferreira e ele é palmeirense. Loucura, não. A frase que mais me assustou foi ele falar que o Abel Ferreira não é português. Isso aí me deixou. Não, ele falou que o Abel Ferreira ele é arrogante. Gente, Não, jamais. Abel Ferreira? Pô, Um poço de humildade. muito palestra. Cara, não. Nossa, o sotaque do Abel Ferreira acho que é o pior de todos os portugueses que já vieram pra cá pro Brasil, né? Não, pra mim todos têm a mesma voz, eu acho que eu ainda não consegui identificar. Inclusive no próximo programa vai ter o jogo Adivinha o Técnico Português. Tá falando. Galera de Portugal vindo me xingar depois é loucura aí. A gente vai pegar o áudio de vários treinadores portugueses, colocar aí no teu computador, só faz, vai ter que acertar aqui. Uma hora só disso. Não, os torcedores portugueses vão ficar putos, mas eles que se dane, roubaram nosso ouro, quero. Exatamente. Agora a gente tá só pegando o ouro de volta, um ouro meio estragado, assim, meio defeituoso, mas pois é. Que introdução maravilhosa. Que bacana. Para dar início já ao programa, né, a gente vai falar do primeiro tema, que é a edição 2023 da Libertadores Feminina. Competição aí que cada vez mais está entrando aí com uma tradição, com um campeonato que chama a atenção do grande público, né? E até mesmo, agora está sendo construída essa identificação, né, com o torneio. Acho que seria importante primeiro explicar o regulamento, que é parecido com o da Libertadores masculina, mas tem aí diferenças bem relevantes. Por exemplo, ela não é sediada em vários países, como é na Libertadores masculina, né? Ela é só em um local, só em um país. Nessa edição é na Colômbia. E os grupos, a fase de grupos não são os oito grupos tradicionais. São 4, a metade. 4 clubes em cada grupo. Os 2 melhores se classificam, vão para a fase de mata-mata, jogam 3 partidas, ou seja, apenas um turno, não tem 2 turnos, a Libertadores Feminina. E aí as equipes se enfrentam em jogos únicos, tanto nas quartas de final como na semifinal. E como já se tornou tradicional, a final também é jogada em uma só partida, que vai ser disputada em 21 de outubro no estádio Pascoal Guerreiro. Olha, Paulo Guerreiro. Eu acho que vamos começar aqui com a pergunta inicial, né? O que vocês estão achando do campeonato, assim? Tá legal? Vocês estão conseguindo acompanhar? Guilherme, tu tá conseguindo acompanhar aí o Brasileirão, a Libertadores Feminina e o Fluminense na Libertadores também? Não, agora ele cismou agora com o Fluminense comigo. Não entendi essa, mas tudo bem, eu vou deixar passar aí. Assim, você bem sabe que isso aqui é o canal da seriedade, é o programa da família brasileira, não tem jeito. Eu não tô acompanhando
a Libertadores Feminina, assim, ao vivo. Mas tô vendo os resultados, claro. Não tá dando pra acompanhar. Aqui é muito jogo também, né, galera? Vamos. Mas agora que nessa fase mata-mata eu vou tentar dar uma acompanhada legal, mas eu vejo os resultados e, cara, eu tô achando legal, cara. É muito. Uma coisa que deve ser pontuada aqui, primeiramente, é que é muito bom de ver os clubes brasileiros sendo superiores na Libertadores, cara. Tanto o Palmeiras, o Corinthians e o Internacional, ambos venceram os 3 jogos, se classificaram de uma maneira muito bonita, com goleadas. Então é muito legal de ver essa superioridade, ver que o futebol brasileiro tem que ser feminino, tem que ser mais valorizado e que, né, dá aquela cutucada na FIFA de criar um mundial feminino também, porque dá pra criar. Pô, o time brasileiro aí tem um potencial enorme pra chegar lá e disputar com qualquer time europeu. A galera às vezes vai rir, vai falar que vai ser uma vergonha, pá, mas não tem nada a ver. O time brasileiro é muito bom. E, cara, é isso. Eu tô achando legal. Tá legal de ver. Tá bonito, tá bonito. Tá lindo, tá bonito. Tá melhor do que muito jogo. Maravilhoso. Tá melhor do que muito jogo. E tu, Kepley, que assiste todos os campeonatos ao mesmo tempo, em todo lugar, toda hora. O que tu tá achando aí dessa edição de Liberta? Olha, é uma edição de Libertadores bastante interessante e um nível já muito superior do ano passado, né? E com alguns embates, por exemplo, ontem teve o jogo Ontem não, quarta-feira, do Atlético Nacional com o Palmeiras. O Palmeiras deu uma virada sensacional, né? O Palmeiras que é atual campeão da Libertadores e acabou vencendo o jogo, né? E obtendo a classificação para as quartas de final. O legal, apesar de ser um sistema diferente da Libertadores masculina, é ver que houve um crescimento. Inclusive, se quem quiser lá pesquisar a Taça Libertadores da América Feminina, vai perceber que a base ainda tá pequenininha, né? Até porque ainda não teve tantas disputas de Libertadores femininas e à medida que for avançando vai crescendo a base, né? Que é legal porque para ver as plaquinhas, né? E o domínio brasileiro. É importante lembrar que tanto o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino como o Campeonato Colombiano Feminino evoluíram muito, né? Inclusive recebendo elogios de fora do continente, né? E de 2 países que inclusive superam a Argentina, que agora talvez comece a investir, depois da Copa do Mundo feminina desse ano, comece a investir mais no futebol feminino, né? Tanto é que o Boca Juniors foi, mas também não teve bons resultados, né? Apesar de ter ganhado de 5-1 do Nacional, mas é um time que talvez seja o time do futebol feminino argentino que tenha tido o maior investimento desse ano, né? Mas assim, um bom nível técnico da Libertadores feminina. E tomou o pau do Internacional. Levou simplesmente um 5-0. E é porque é o melhor da Argentina. É isso. E isso que é interessante observar, né? O Boca Juniors esse ano investiu um pouco mais no futebol feminino e ainda assim os times femininos do Brasil estão um nível acima, né? E isso é interessante de observar. E da Colômbia, como tu falou, vou pegar quem tá na quarta final, 3 são brasileiros, 2 clubes são chilenos, aí tem o Olímpia do Paraguai, né? E 2 equipes colombianas, né? Que é o Atlético Nacional e o América de Cali. O Atlético Nacional, tu aí que é palmeirense, rapaz, deu um sufoco no Palmeiras, quase consegue ganhar. Isso que eu ia te falar. Foi o Palmeiras, olha lá no grupo classificado com 9 pontos, né? Foi o jogo mais difícil, foi esse contra o Atlético Nacional, né? Porque contra o Barcelona de Guayaquil e o Caracas foram jogos muito tranquilos. E aí, justamente a questão do investimento. À medida que você vai tendo um investimento no futebol feminino, esse resultado vai aparecendo nos clubes, né? E aí a Colômbia e o Brasil mostrando isso. Inclusive a Colômbia tendo feito uma excelente campanha na Copa do Mundo de Futebol Feminino, chegando até as quartas, né? Um time que tem um futuro ainda muito grande. Sim, e o domínio aí do Brasil na Libertadores é refletido nos campeões. Em 15 edições, simplesmente 11 foram ganhas por equipes brasileiras. Entre elas a própria Ferroviária, né? Que a gente comentou na final do Brasileirão Feminino, né? Ganhou 2 vezes. Aí tem o São José. O São José, é realmente as particularidades do futebol feminino, né? O São José é um dos maiores campeões junto com o Corinthians, com 3 títulos ganhos. Assim, a gente entra naquilo de novo, né? Há um domínio brasileiro e há também um domínio de equipes paulistas na competição. Só é por fora o Internacional e o Palmeiras, que já foi campeão, né? Mas, de fato, é um campeonato
que tá se construindo pouco a pouco, mas que reflete que é o futebol feminino, pelo menos por enquanto, e aqui no nosso continente, né? Tipo, tem menos jogos, é um campeonato curtinho, dura 16 dias num único país, e pelo menos por enquanto, eu acho que é interessante, né? É o que dá para ser feito e dá pra render bons jogos que a gente pode acompanhar, tipo esse do Palmeiras. Foi um negócio bem interessante, assim. Eu vi os highlights. Os highlights salvam o Segue o Vai, essa que é a verdade. Salvam. E tu, Guilherme, o que tu acha mais aí do campeonato? O que tu acha que pode acontecer de interessante aí na quarta de final? Acha que vai dar só time brasileiro na final, igual na Libertadores masculina? O que pode acontecer dos times brasileiros passarem o carro nesses outros times, beleza? Os times brasileiros vão passar o carro sem piedade e só não vai ter um semifinal brasileira porque tem né? Tem os outros times aí, né? Não são 4 times que se classificaram, são só 3 do Brasil, mas acho que os 3 vão se classificar. Um já vai estar na final, né? Já garantido. Então, cara, acho um campeonato interessante. Tu citou aí do Ferroviário, eu acho que o Ferroviário essa final aí foi a que eu vi. Tanto que eu acho que eu até comentei no programa e foi que eu me surpreendi, né? Eu vi Ferroviária na final de Libertadores, ainda sendo campeão, sendo que no masculino é completamente diferente. Eu gostei, cara, eu gostei disso. Diferente do que muitos pensam, é um futebol que tem muita qualidade e que tem muitos jogos bons, diferente até do masculino, que às vezes tem uns jogos meio merda. Sim. Daqui a pouco a gente vai ver Ferroviária e São José na final, assim, do nada. E filho, maravilhoso, pô. Melhor do que tu ver um jogo do Boca Juniors terminando de 0-0, pelo amor de Deus. Tanto no masculino como no feminino. Eu nunca tive isso. Gosto de um 0-0 nas duas modalidades. É que tem que equilibrar, né? Tem que ser horrível igual em ambas as modalidades. E será que o Palmeiras vai pipocar também no feminino, Kevin? Rapaz, aí tem um negócio interessante aí que, como tem desempenhado bem, tem feito bons jogos, né? Eu acho que esse time do Palmeiras pode chegar na final, diferente do masculino. Se vai ganhar, vai depender muito do outro time, né? Porque eu acho que o Corinthians é o time favorito. O técnico do Corinthians é um técnico muito experiente nisso. E como ele já vai ser a última competição dele antes de assumir definitivamente a seleção brasileira feminina, eu acho que ele vai com muito gás para isso. Mas o time feminino do Palmeiras eu acho que chega nessa final aí, o que seria já um negócio inédito pro futebol feminino do Palmeiras, né? E lembrando também da premiação, né? Que aumentou esse ano, que quem for campeão vai ganhar 3,35 milhões de dólares, né? Quase 17 milhões de reais. Isso ajuda ainda mais a reforçar a estrutura do futebol feminino, né? Mas que dava pra aumentar, vamos ser sinceros. O tanto de patrocinador que existe aí não é possível. Dava pra chegar nos 10, pelo menos 10 milhões tranquilo, pô. Não, É palhaçada. e se vocês observarem bem, é os mesmos patrocinadores, pô. É os mesmos patrocinadores do masculino e do feminino, então é um pouco ainda a Conmebol aumentando, mas ainda não aumentando a passos tão largos, né? Que inclusive A própria competição não se ajuda as pessoas valorizarem mais o futebol feminino, os patrocinadores também, então é complicado isso aí, cara. Não custava nada. Pô, o que é pô, pra eles não é nada, essa grana, pô. Os caras ganham muito mais e, pô, não é possível. Não, e tem uma questão interessante, né? Desde o ano passado a audiência aumentando, né? Então tá se vendendo mais cota de TV de futebol feminino da Libertadores, né? Isso é um dinheiro extra que entra, né? Quanto que é mesmo, Kevin? O prêmio pro campeão é 3,35 milhões de dólares. Entendi. Eles só não podem fazer igual a Bombril e dar um material assim de. Dar uma caixa assim de material doméstico igual fizeram pra Marta, né? Contanto que não façam isso. Ela tá legal. Não poderia muito bem fazer isso agora. Não, isso é os famosos causos do futebol, né, cara? Contando hoje a galera não acredita, mas aconteceu. Uma cesta de material da Bombril. Mas né? Degrau a degrau vai evoluindo, vai se tornando cada vez mais aquela ideia de não, o futebol feminino ele não pode dar certo porque ainda não tem uma contradição e porque o jogo não é interessante. Cara, vai ser
tá aumentando o número de audiência, né? A quantidade de audiência. Os jogadores estão recebendo cada vez mais. Sem se discutir, se fala mais da seleção brasileira, né? Realmente virando essa mesma magia que a gente. Não a mesma quantidade, né? Não é o mesmo jeito que a gente tem com a seleção masculina. Mas está se construindo muito isso com a seleção feminina também, né? A magia, essa identidade mesmo. E aí vai se refletir também no futebol, né? É um negócio bem interessante, assim. A Libertadores aí vai entrar aí na fase aguda, né? De mata-mata. Começa amanhã, inclusive. Amanhã já joga Palmeiras e Olímpia. Guilherme, Olímpia. Aí Palmeiras e Olímpia, Universidade Católica Hoje, e Atlético brincalhão hoje, não tô entendendo. Eu tô alegre. Hoje ele tá palhacinho, gente. Atlético Universidade Católica e Atlético Nacional. E aí no domingo, Corinthians e América de Cali, Internacional e Colômbia. E Colo-Colo, calma. Colômbia não. Tem também uma outra curiosidade no futebol feminino, que é o fato de que só usam 2 estádios. Só 2 estádios são usados. O Metropolitano de e o Pascoal Guerreiro. Inclusive aconteceu na fase de grupo, tipo, terminar um jogo e o jogo seguinte do mesmo grupo aconteceu logo em seguida. Não, e novamente falando aqui, mas é de uma preguiça da Conmebol que é impressionante. Não, Ricardo, isso que tu tá falando aí mostra assim, melhorou, eles fizeram, aumentamos o prêmio 55% do prêmio de 2022. Beleza, tá mais organizado, tá, mas isso aí, bem aí, mostra um certo amadorismo, né? Dava pra distribuir cada um desses grupos em cada cidade na Colômbia, que tem estádios bons, né? Com torcidas boas, inclusive, não sei se foi no jogo do Atlético Nacional, do América de Cali, que apareceu uma torcida significativa, assim, quase 10 mil torcedores e tal, pra apoiar o time. Mas fazendo isso fica parecendo jogos estudantis, né? Terminou o Liceu Maranhense e IFMA. Agora IFMA Monte Castelo, agora vai começar outro jogo no mesmo local, assim, é complicado. Fora a questão do gramado, né? Sendo castigado, né? Não, a competição ela dura 15 dias. Imagina 31 jogos em 16 dias em apenas 2 estádios. Todo dia, sabe? E nem para o jogo da final, se um lugar específico não é tão bom. Vai ser no Pascoal Guerreiro. Cara, mas fica aí a dica para Conmebol, podcast, futsal lá e muitas atitudes. Verdade. Se na próxima Libertadores fizer aqui no Brasil, tem um estádio para cada grupo. Dá tranquilamente. Exatamente, pô. Daqui a pouco o Sampaio tá aí na Libertadores. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Agora, pra finalizar, né? O jogo será no dia 21, no estádio Pascoal Guerreiro, às 5 horas da tarde. E pra encerrar este tema, eu ia pergunta pra você: quem vocês acham ser o campeão? O campeão vai ser o tradicional, né, cara? Acho que vai ser o Corinthians aí pra encerrar esse belo trabalho do Arthur Elias. Eu acho que vai ser Corinthians campeão. Vai ser Clube? Rapaz, torço pro Palmeiras, mas o favorito mesmo é o Corinthians, cara. O Corinthians ganha essa Libertadores. E provavelmente, talvez essa seja a final, Palmeiras e Corinthians, né? Se tudo der certo, né? Porque o futebol sempre tem os mistérios que acontecem no meio do caminho. Eu quero muito que seja essa final, porque vai ser Arthur Elias contra o Ricardo Belli. Não gosto muito da Belli. Não, e são dois técnicos, assim, o técnico do Palmeiras falando mal do Arthur Elias, o Arthur Elias rebatendo e dá a entender que os dois têm um certo atrito, né? Vai ser interessante. Eu já tô até imaginando aqui publicações do dia, sabe? PNT, coloca PNT, ou então SPN colocando lá a crítica do Ricardo Belli, a convocação da seleção brasileira, aí depois o Arthur Elias rebatendo. Vai ser muito massa. Vai ser bastante equilibrado o jogo. Vai ser o Arthur Elias batendo e o Ricardo Belli apanhando. Vou esperar botar o celular tá gravando. Agora vamos falar aí do Fortaleza, e conseguiu aí o acesso inédito à final da Copa Sul-Americana. Venceu aí o Corinthians no jogo da volta por 2-0, jogando em casa, no estádio lotado, e conseguiu a vaga para a final da Copa Sul-Americana. A primeira vez que o clube nordestino chegou à final de uma competição internacional, e aí fazendo história não só nessa temporada, mas aí desde 2019, o Rogério Ceni com o Voivoda. E aí, vocês viram os jogos do Fortaleza contra o Corinthians, as duas partidas? O que vocês acharam aí do desempenho da equipe? Já acham que o Fortaleza vai conseguir esse título inédito? Pegando
não só o Nordeste, mas o Brasil inteiro. Acho que eu até comentei isso com vocês em off aí. Os únicos que não vão torcer pro Fortaleza nessa final são os próprios torcedores do Ceará. Então, mas de resto, cara, quem não torcer é maluco, cara. A campanha que eles fizeram aí nessa Sul-Americana e a campanha de temporadas passadas tem Brasileirão Série A ou Série B, cara, foi gigante. Falando aí do primeiro jogo aí da semifinal contra o Corinthians, cara, foi bom, foi muito bom, cara, jogando fora de casa. Conseguiu um empate e ainda, apesar de não ter tido a maior porcentagem de posse de bola, conseguiu ser igual ao Corinthians em questão de chute no gol ou até superior ao Corinthians, que, né, convenhamos que o Corinthians hoje em dia não é a mesma coisa. E segundo jogo aí, mostrando quem é o Fortaleza que está dominando na temporada. É um time que está conseguindo manter uma regularidade muito boa, não só na Sul-Americana, mas até mesmo no Brasileirão. Né? Não é comum de você ver qualquer time conseguir ir bem numa competição internacional e ir bem na liga, né? Na sua própria liga. Então o Fortaleza está mostrando o grande trabalho do Vojvoda, conseguir manter o time em sexto no Brasileirão e conseguir levar o time para a final de uma Sul-Americana pela primeira vez. É grandioso demais, cara. O Fortaleza, eu acho que ele está merecendo tudo que tá acontecendo aí nessa temporada e eu espero muito que vença aí o LDU e com força, viu? Tem que é papo de 5-0 para cima. Tá maluco. Tu tá maluco. Não, pô, que isso? Não merece não, pô? Não, merece, mas... Bem que eu fui injusto com o LDU. Pode ser só 3-0 porque o LDU eliminou o Fluminense naquela final lá, histórica, grande final. Perfeito. Inclusive é um negócio que a gente vai poder falar depois, né? Porque quando a gente falar do Fluminense... Com prazer, falarei com um sorriso no rosto. Né? E uma tristeza oculta, né? Por ter perdido a Libertadores. Eu não tinha, no último programa eu não te chamei de torcedor do Internacional, só falei que tu é um gremista falso. Muita diferença. Agora eu não posso me vingar porque eu tô conduzindo o programa. Maldoso. Maldoso. O público tá vendo, o Brasil tá comigo, eu tenho certeza. Toca aí, pode tocar o programa. Perfeito. Pois é, cara, o Fortaleza aí venceu o Corinthians no jogo da volta, empatou no da ida lá na Neoquímica Arena. Assim, um empate que talvez não tenha sido tão justo, porque eu acho que o Fortaleza foi melhor nos dois jogos. A diferença é que foi mais efetivo no jogo da volta, em casa. Mas ali já no primeiro jogo dava indícios que de fato conseguiria a vaga. Na verdade, antes do jogo a gente já imaginava que o Fortaleza conseguiria, né? Que é um negócio assim, de fato, te mostra como o Fortaleza está num momento muito histórico, muito particular da sua história, né? Porque quando que tu imaginaria que um clube do Nordeste, que não tem a mesma tradição no futebol que o Corinthians, iria para uma semifinal de Copa Sul-Americana sendo favorito? O que tu acha sobre isso, Gabriel? Como que tu imagina esse feito tão histórico, tão incrível do Fortaleza? Rapaz, não, um feito histórico. Assisti os dois jogos, porque desde que eu vi o Fortaleza nessa Sul-Americana, os jogos do Fortaleza, assisti outros também. Eu vi, rapaz, dá pra ganhar. Quando chegou nesse jogo contra o Corinthians, né, e que no Corinthians, no meio da semifinal, trocou de técnico, demitiu o Vanderlei Luxemburgo e contratou o Mano Menezes, facilitou ainda mais a vida do Fortaleza, porque o problema do Corinthians não é técnico, né, é o elenco, né, um elenco que também já tá um pouco saturado, né. E o Fortaleza, cara, isso é um fruto do trabalho do presidente do Fortaleza ali, que se tu parar pra pensar em 2017, tava brigando, ou em 2013 o Sampaio eliminando o Fortaleza, fazendo um castelaço lá, o Sampaio subindo pra Série B e o Fortaleza mais um ano na Série B, na Série C, desculpa, e lutando, e quando conseguiu subir aí de 2017 pra cá o negócio foi andando, né? E com equilíbrio. Ano passado, o pessoal não comenta, né? O Vojvoda, que tá aí há 2 anos dirigindo o Fortaleza, levou o Fortaleza uma semifinal de Copa do Brasil ano passado, né? E esse ano aí, essa final contra a LDU, uma final histórica, porque repete uma façanha do CSA quando existia a Taça Comebol, isso nos anos 90, no outro formato, mas hoje o feito não vai ser só histórico pro Fortaleza, mas para toda a região Nordeste, né? Mostrando que é possível
fazer formas de planejamento de futebol dentro de realidades orçamentárias medianas, né? Sem muito gasto também, né? E conseguindo também acreditar em trabalho de técnicos a longo prazo, né? Começou com o Rogério Ceni e agora com o Vojvoda, que mostrou muita competência, né? E como ele falou, ele tá com sangue nas veias, nos olhos para conquistar essa Copa Sul-Americana em cima da LDU. E pra mim tem chances reais de ganhar. Essa campanha aí do Fortaleza, independente de ser campeão ou não, espero que seja campeão, independente do resultado, que isso abra portas pro investimento em clubes nordestinos, né, cara? Porque o Fortaleza é isso tudo, cara. Não é o mesmo investimento, mas que com peças simples, né? Jogadores aí que você... Não é jogadores badalados que você... que são falados o tempo todo, mas que são jogadores muito bons, uns até com nome de artilheiro, tipo o Guilherme, esse aí, craque de bola. Mas que abre portas aí para o investimento dos clubes nordestinos, né, que tem potencial. Às vezes você não precisa transformar em SAF ou para trazer jogadores, como eu falei, badalados, jogadores de grande nome, mas às vezes traz um jogador simples, sabe, que vai fazer o futebol simples, aquele feijão com arroz, e que vai ajudar o clube. Então que isso abra portas para grandes investimentos. E importantes que tu colocou, Guilherme, por exemplo, o Bahia, né, que virou SAF, tá aí brigando para não ser rebaixado, investimento milionário, mas que ainda não, que nesse ano tá passando em branco, né? Comparado com Fortaleza aí, que tem um time, se você pegar a folha salarial menor do que o do Bahia, e estão na mesma divisão, entendeu? Então acho que há uma questão de planejamento, né? Você olha o time do Fortaleza, você falou do Guilherme, mas o Pochettino, o Iago Pikachu, o Lucero, o Ellison, o Tinga, que fez lá o gol na semifinal. São jogadores que, eu acho que era o Joel Santana que dizia, trabalhadores, né? São bons jogadores e trabalhadores, então funcionam, né? E são caras que, se você dá a oportunidade para eles, eles vão trabalhando, se engajando dentro do clube. Se você compara, por exemplo, o Flamengo que viveu todo o problema aí com o Sampaoli, você via muito nisso, o estrelismo de alguns jogadores, né? Então, assim, eu acho que tem aí a questão do trabalho, a gestão do clube e a competência do técnico aí também, o Vojvoda. Aí vai pegar biscoito, não. Não, então, a campanha do Fortaleza realmente é histórica. E como o Guilherme falou aí, né, das contratações, eu acho que é uma coisa que realmente é muito doida, assim, tipo, é uma coincidência cósmica, é um termo que eu aprendi com o cara, e junto com o trabalho, com o planejamento. Porque, assim, tu pegar as contratações, cara, Guilherme tava jogando no Grêmio, não fazia nada lá. Ele era um jogador, assim, de canto, sabe? Ele não chegou nem perto no Grêmio que ele jogou no Fortaleza. O mais próximo que ele chegou disso foi no Botafogo, lá em 2017, quando ele foi emprestado e tal, que era de Botafogo lá do Jair Ventura. Mas desde então, ele só foi voltar a se destacar, sei lá, em 2019 pelo Sport, aí depois rodou, aí voltou pro Grêmio, aí não foi utilizado no Grêmio, aí agora tá no Fortaleza, metendo gol, jogando muito bem, de fato. Aí tem hoje jogadores tá aqui fazendo um podcast, né? E hoje tá aqui fazendo podcast. Vai que mudança, né? E morando de aluguel na Vila Embratel. Três marcas. Aí, caraca, vamos começar com os patrocinadores. Pois é, aí tem o Guilherme, aí tem jogadores mais desconhecidos que vieram de fora, ou tipo Pão Quentinho. Pão Quentinho, boa. E outros jogadores que a gente já conhecia, mas eu não tinha sido sacado tanto, né? Como o Caio Alexandre, que é da base do Botafogo e também rodou até se firmar agora. Inclusive, jogou muito bem contra o Corinthians, assim, botou o meio de campo do Corinthians quase todo na roda, no bolso. Somente o Rojas, que não fez nada. E também tem aí, claro, o trabalho do Vojvoda por trás, que reuniu essa galera. E tá conseguindo fazer jogar o que eles nunca jogaram, sabe? De uma forma impressionante, com um estilo de jogo muito bem definido. É um time que tem a intensidade que a gente tanto fala, né? Em Fluminense, que a gente fala que a gente deveria ter, né? Assim como os clubes europeus. E eu vejo o Fortaleza como um dos poucos que consegue aplicar isso, pelo menos por boa parte do jogo. E foi isso que matou, sem dúvida, o Corinthians no segundo jogo. O Corinthians não aguentou o ritmo do Fortaleza. E eu acho que nada mais do que merecido essa classificação. Assim. Ganhou o time que tem o melhor projeto, que sabe o que tem que fazer. Não é um Corinthians que
entre um jogo e o outro, de uma semifinal, demite o técnico e realmente acha que vai mudar alguma coisa. E pior, o Duílio ainda colocou como motivo para essa demissão do Lucha que eles estão pensando no futuro, já pensando na próxima gestão. Cara, tu tá abdicando de um campeonato enquanto ele tá acontecendo, pensando na próxima temporada. Qual que é o sentido disso, velho? É um negócio que não faz sentido, que jamais, pelo menos até agora, né? E eu imagino que pro futuro próximo, vai acontecer com o Fortaleza da vida, porque aí sabe o que é, porque tem o Marcelo Paes, que uma vez eu falei que ele é o ditador do bem, e de fato é, porque ele tá há muito tempo, e é um excelente gestor, né, o presidente do clube. Que achou o Vovioda, não sei onde, o cara tava treinando o La Calera, no Chile, sabe? E trouxe o cara pra cá, e o cara tá aí há quase 3 anos fazendo o Fortaleza se tornar, pelo menos nesse século, o maior clube do Nordeste. Eu diria que ele é o Florentino Pérez do Fortaleza. Exatamente. E o Galáctico do Fortaleza é o Guilherme. Olha aí. Em breve, mano a mano, Fortaleza e Real Madrid. Só o tempo dirá quem foi melhor. O David Beckham é o E Ricardo, só acho polêmico que tu falasse o melhor desse século aí, porque a torcida do esporte aí vai chiar dizendo ganhamos a Copa do Brasil em cima do Corinthians. E aí, já nesse século aí. com todo no esporte, mas eu tô considerando não só o possível título da Copa Sul-Americana, mas eu tô considerando também que o Fortaleza jogou ano passado Libertadores pela primeira vez na sua história e jogou neste ano a pré-Libertadores. Exato. Aí tá na final da Copa Sul, ficou em 4º lugar no Brasileirão em 2021 e ainda tem 3 títulos consecutivos de campeonato cearense, chegando também, inclusive, ao primeiro pentacampeonato da história do clube, né? E conquistou 2 desses títulos de forma inédita e também conquistou de forma inédita A Copa do do Nordeste, ano Nordeste, passado. é verdade. Então, tipo assim, tanta marca, tanto recorde sendo batido, que, com todo respeito ao esporte, mas dá pra dizer que o esporte é o melhor, sabe? Pelo menos não nesse tempo. Não, vou ter que concordar aí, com todo respeito ao grande esporte, mas aí também tem que. Pô, ganhou a Copa do Brasil, beleza. Pô, mas o trabalho do Fortaleza, pô, é impressionante. Dito isso, torcedores do esporte vão atacar somente Ricardo, beleza? Não tem nada a ver. Dito isso aí, ataquem ele. Fala aí, não, o esporte caiu, né? Respeito aí, mano. Não, e tá lutando aí pra subir de volta aí, pra estar na Série A 2024. Vamos ver aí. Do nada eu virei hate do esporte. Eu tenho um Wagner Love, pô, respeito. Wagner Love. Não, é Wagner Love e Diego Souza. Vocês viram a foto, com todo respeito ao Diego Souza, vocês viram a foto do Diego Souza com aquela camisa rosa do esporte. Não vi. Rapaz, o cara tá bem, velho. O cara tá largo. Largou. O cara largou. O cara já jogou por 7 times, agora é hora de descansar, né? O homem também não é de ferro. Pois é, né? Vamos ver quanto mais tempo ele vai ficar, se ele vai mudar de time. Pois é. Então, fica aí, parabéns ao time do Fortaleza. Fez a classificação, vai enfrentar a LDU de Quito no dia 28 deste mês, né? No estádio do Domingos Burguinho, em um sábado, às 5 horas da tarde. Aí fica uma pergunta assim meio redundante, né? Você acha que o Fortaleza vai ser campeão? Claramente, irmão. Isso aí já é fato. Galera aí, PNT, SPN aí, Sport TV, já pode fazer logo as artes de vocês aí pra adiantar, beleza? E não tem muita papo na língua aqui não, irmãozão. É isso aí mesmo. Fortaleza campeão, já prepara as artes aí pra postar aí no Instagram. Já coloca logo o placar. Qual tu colocaria? 75-0, brincadeira. 3-0 fora o baile. Tá tão assim? A LDU, com todo respeito, com tradição de ter ganhado Libertadores, Sul-Americana e a Copa Sul-Americana, né? Eu acho que o favorito mesmo é o Fortaleza. Eu acho que dá 2-0 Fortaleza. A torcida do Fortaleza vai invadir Punta del Este. Inclusive, esse estádio é bem pequeno, 25 mil torcedores, né? Ainda vai ter uma diminuição para fazer aquelas áreas de segurança, mas vai dar mais torcedor do Fortaleza do que da LDU. E eu acho que dá Fortaleza campeão aí 2-0. Eita, rapaz. Eu vou falar meu palpite e depois eu vou fazer um pergunta qualquer. O meu palpite é 2-1 Fortaleza. Gols de Luchero e Pochettino. Aposta aí nos dois. E o Paulo Guerreiro vai descontar pra LDU
mas não vai ser suficiente porque o Fortaleza vai ganhar. Aí a pergunta que eu queria fazer pra Kepler é por que teve essa alteração de estádio? E o outro estádio ele era maior? O que influenciou nessa mudança? Rapaz, grande Ricardo, inclusive mostrando aí, porque tem muita gente que critica esse negócio de final de jogo único, para imitar os europeus e tal. E aí o que acontece? Essas finais de jogo único da Copa Sul-Americana, no ano passado mostrou até um certo esvaziamento, via muitos pontos vazios, né? E a Conmebol, com medo disso acontecer lá no Centenário de Montevidéu, transferiu para um estádio menor, para a área turística, né? Mais próxima à fronteira do Brasil, já imaginando que chegasse um time brasileiro, né? Que é ruim porque era mais antes ter feito essa final em 2 partidas, porque com certeza o Castelão em Fortaleza ficaria lotado, né? E eu penso também nos dirigentes da CBF começar também, ó, a oferecer estádio aqui do Brasil para a final da Sul-Americana, já que, sendo bem sincero, sempre chega time brasileiro na final da Sul-Americana, assim como na Libertadores, e evitaria esses vazios, entendeu? E os caras querem botar, vamos fazer final em Guayaquil, aí um time da Argentina e um time do Brasil. Muito complicado de deslocamento, entendeu? Enfim, mas a questão principal, pelo menos assim, que a Conmebol colocou em notas oficiais foi isso, disse com medo de ter espaços vazios e no estádio menor poderia dar mais segurança, né? Eles usaram também esse tempo, poderiam dar mais segurança aos torcedores. Que é uma conversa fiada, na minha opinião. Perfeito, perfeito. Como diria o professor Luxemburgo, Comembol, você é chafado, você é chafado. Mano, não, coloca esse jogo pra cá. Benzinho Santos, meio-dia. Vai todo mundo ver. Pissarrinha, não tem jeito. Não, aqui na porta aqui de casa, todo mundo vê. Dois travinhos. Pois aí, cara. Eu vou no gol. Ah, não, aí tu vacilou, pô. Travinho não tem goleiro. Ah, me engana. Aí que a gente pega no pulo, tá vendo, Brasil? O cara quer. O cara não tem ovo aí, ó. Tá vendo como é a parada, velho? O brasileiro tá vendo como tu é canalha. O brasileiro tá vendo que tu é canalha. Eu era chinela, pô, calma. O cara não travinha o cara ia no gol, pô, jogando travinho, o cara roubava até no gol, cara. Aí não. Pô, foi mal. Não, foi só um erro, cara. Foi só um erro. Agora tu vai ter que ir no teu Instagram e pedir perdão à instituição futebol de, né, travinha, pô. Futebol de travinha, é verdade. Desconhece as regras básicas do travinha. Toda a nossa solidariedade aí, a galera do Travinho, beleza? Peço perdão aí. Assim como os torcedores do esporte vão lá criticar Ricardo, beleza? Eu não tenho nada a ver com isso. Nossa, que vazio. Não, agora vai ficar parecendo que realmente eu nunca joguei. Travinho, tá ligado? Isso vai virar corte, pô, tá ligado, né? Isso vai virar corte já, pô, tá ligado, né? Pô, perfeito. Tu vai fazer esse corte? Ah, tem que fazer, pô, né? Ficar marcado aí esse teu ato falha aí. Tu vai praticar agora aí pra gente postar no TikTok. Agora a gente tem que ser TikToker, né? Agora pelo mundo que nós vivemos, agora a gente vai ter que fazer dancinha aí. Não tem jeito. Vamos colocar a música do Gabigol pra tocar e fazer a dancinha do pescoço. Vamos botar aqui pra fazer a dancinha. Perfeito. Perfeito. Acho que a gente já pode dar aí por encerrado o tema da final da Copa Sul-Americana, Fortaleza contra a LDU. E a gente já pode ir pro próximo e último tema, que é as semifinais da Libertadores. Tivemos aí finalmente os jogos da volta, né, entre Palmeiras e Boca Juniors, Fluminense Internacional, e conhecemos aí os finalistas, que serão Fluminense contra os argentinos do Boca Juniors. Mas aí primeiro a gente tem que falar da classificação desses times, de como foram os jogos, né? E vamos falar aí primeiro dos 2 jogos do Palmeiras contra o Boca Juniors. Que assim, não tem coisa pra falar? Tem, principalmente porque a gente vai usar o Palmeiras e quer a torcida do Palmeiras. Mas o primeiro jogo não foi muito legal, foi um 0-0. Aí no segundo jogo no Allianz Parque, aí... Cara, que susto. Já dá pra comentar mais do jogo que foi o 1-1. E aí, Kevin, como é que tu vê esses 2 jogos do Palmeiras? O que faltou aí pro Palmeiras conseguir essa vaga e provavelmente o vice contra o Fluminense? Aqui rapidinho, só antes de Kepler falar, eu queria só comentar aqui uma coisa aqui, porque esse jogo queria falar assim, porque Ricardo é fã do futebol, né, galera? Todo mundo sabe que todo mundo é fã de futebol, mas Ricardo, ele tava maluco, pô, com esse jogo do Boca e do Palmeiras, cara. Não, tanto que quando começou o primeiro jogo, ele tava me mandando mensagem adoidado. Não, contra o pau eu vou de Boca, contra o pau eu vou de Boca. O caraca, mano, que isso, tá calma, entendeu?
O cara tava, pô, entusiasmado, cara. Mas segue aí, é só esse fato aí que eu queria trazer pro público. Esse cara é muito boca suja, velho. Não, tu que falou. Tu não foi de boca? De Boca Juniors, pô, que a gente tá falando, não? Tu tá vendo isso aí? Aí, quero. Vamos lá. Rapaz, o que faltou pro Palmeiras eliminar o Boca Juniors? Jogar um futebol melhor, né? O primeiro jogo lá, o 0-0, um jogo horrível, entendeu? Lá na Argentina, com cenas lamentáveis lá de racismo dos torcedores argentinos com os brasileiros, mas os brasileiros também não vamos passar pano, né? Os brasileiros provocaram os argentinos rasgando o dinheiro deles, o peso, para mostrar que não valia nada, entendeu? Inclusive correndo risco, né? Porque se eu saio de um país, vou para outro, assistir um jogo de futebol, eu não vou fazer isso porque imagino que eu vou ter que andar na rua e corro o risco de sofrer uma violência, mas segue em frente. E o segundo jogo, o Abel Ferreira foi teimosíssimo, de novo não começou com o Endrick, botou o Endrick no segundo tempo, e aí as coisas começaram a melhorar, empatou o jogo, mas foi insuficiente, né? Assim, o Palmeiras, depois que o Dudu se machucou, não conseguiu achar um substituto à altura, o time ficou limitadíssimo e o Abel Ferreira viu a realidade dura da vida, né? Que ele não é o técnico estilo Ancelotti. Então, ele não conseguiu fazer e o Boca Juniors chega nessa final, cara, com antifutebol, né? Passando com 8 empates, né? Então, assim, o futebol de arte, quem gosta de futebol vai torcer pro Fluminense, porque se o Boca Juniors ganhar é a vitória do anti-futebol, porque essa final não se iluda, eles vão segurar o jogo pra tentar ir nos pênaltis pro Romero lá bater o recorde dele de pênaltis aí, que é um absurdo, até porque ele disse que ele leva os pênaltis na brincadeira, imagina se ele levasse a sério. Então, é isso. Time medíocre. Não, mas aí fica aquela mesma assim. Eu acho que vai ser interessante ver essas duas propostas de jogo são bem antagônicas. Um Fluminense mais propositivo contra o Boca Juniors, vai jogar, como tu falou, né? Pra chegar nos pênaltis, já fechado, mas que justamente por isso, por ser fechado, por ter toda aquela mística de clube argentino, da raça, da tradição que o time tem na Libertadores, eu acho que isso dá uma magia muito bacana pra final, cara. Eu acho que é o negócio que a Libertadores tem. É o time brasileiro com seu estilo de jogar contra o time argentino, né? Magia, né? Coisa que a gente não viu tanto na última final entre Flamengo e Atlético Paranaense. Eu acho que inclusive foi um jogo assim, bem fácil, assim, pra falar a verdade. Principalmente porque tinha não era nem por conta do Flamengo aí, pra Guilherme não achar que eu tô usando ele. Mas era mais por conta do Atlético Paranaense. E da forma que o time. Eu acho que vai ser uma Libertadores interessante, sem dúvida. Se fosse Palmeiras e Fluminense, também seria bacana de assistir. Ainda que o Kepler odeie o Abel Ferreira, é um time bom, assim, de se acompanhar, de ver jogar. Né? Mas aí, ainda que fosse Palmeiras e Fluminense, eu colocaria o Flusão como candidato ao título. E tu, Guilherme, o que tu acha? Cara, assim, falando no geral, assim, falando dos dois times, né? Começando pelo Boca Juniors e Palmeiras. Assim, cara, o primeiro jogo foi só mais um jogo do Boca Juniors, né? Mais um jogo horrível. Não só da Libertadores, mas acho que da temporada em si deles. Foi só apenas mais um jogo horrível. E um Palmeiras que bem reconhecível, né? Para os torcedores aí que estão acostumados com essas temporadas passadas aí com títulos e, sabe, é um time bem diferente, acho que caiu bastante, assim, da qualidade que tinha. E, cara, como eu falei, um time reconhecível e já no segundo jogo, jogando em casa, buscou o empate, mas mesmo assim não adiantou, o Boca foi muito bem, foi melhor nos pênaltis, o goleiro deles foi superior, mas que ele também não fique se achando tanto, porque ele também não é um Neuer, não é um Tafarel pra estar se achando desse jeito. Então ele tem que dar aquela segurada. Ele também nessas coisas todas aí tá se achando demais, meu irmão. Então, ambos jogos foram horríveis, não tem o que se falar. O Boca, cara, impressionante. Eu ia citar essa questão dos casos de racismo, mas acho que
Isso só mostra como essa torcida né, cara? Eu não vou falar que isso acontece só lá na Argentina, mas se tu for pegar os casos aí, tu vê muito mais os torcedores argentinos tendo esses atos de racismo contra os torcedores brasileiros do que o contrário. Isso aí não é mentira. Não tô dizendo que o torcedor brasileiro, o brasileiro é inocente, mas que isso é fato, isso é fato. Não, E já pode falar. Guilherme, isso é importante também falar, porque e é uma coisa recorrente nas torcidas argentinas, né? Tanto que o jornalista argentino saiu preso aqui no jogo no Allianz Parque, né? Depois que ele falou alguma coisa, e o pessoal, a torcida, os outros jornalistas apontaram pra ele, e ele saiu pra delegacia preso. Então, assim, é um negócio que, inclusive, isso era uma coisa recorrente. Torci pra Argentina ir na final da Copa do Mundo, o pessoal, tu tá torcendo pra um time que a maioria da população aí é racista. Cara, fato, era fato. Isso é inegável. Inclusive, a Argentina tem uns problemas de racismo muito forte. Ao contrário do que as pessoas pensam, tem negro lá, né? Mas só que houve um processo de embranquecimento que não cabe aqui falar, mas que acabou criando esse mito de Europa, né? E por isso que em jogos aqui na América do Sul há uma raiva, não é só aqui no Brasil, de todos, assim, de equatorianos, peruanos, contra os argentinos, porque eles são desse jeito, entendeu? Racistas. Raríssimas exceções, aí eu coloco o Maradona, que sempre pregava o antirracismo, né? Mas é complicado. Isso mostra o desrespeito que os próprios torcedores têm com os próprios jogadores do time do Boca. Porque tem jogadores negros lá e até mesmo no campeonato argentino. E isso mostra só o quanto eles são desrespeitosos com os próprios jogadores da liga ou dos próprios clubes. Então, é como eu falei, o torcedor brasileiro não é inocente, mas é inevitável que esses torcedores argentinos passam muito mais do ponto e demonstram ser muito mais racistas nos jogos ou até no dia. Esse jornalista aí que foi preso no Allianz porque achou que pra eles lá é natural. Então achou que vinha aqui no Brasil ia poder fazer essa palhaçada dele, ia sair impune e, tomou lá, no seu rabinho pra mostrar que isso não é palhaçada, cara. Não é possível que os caras não aprendem. E já quer que eu fale do jogo do Flu ou tu quer tocar aí o assunto, Ricardo? Só pra encerrar essa questão do racismo aí, tu falou aí que tem jogadores negros no Boca Juniors, por exemplo, o Advíncula, lateral peruano. O Sérgio Romero não é branco. Nunca é branco, sabe? Então, assim, tu vê que é um negócio bizarro, porque me parece ser um negócio de fato naturalizado, natural, que até jornalista fazendo isso daí. Em todo jogo acontece casos de racismo e o pior que parece não, é pra eles natural, eles não se constrangem quando isso há um movimento para inibir, para coibir isso, tanto do ponto de vista moral das pessoas reprovando, como também da Conmebol, que agir, não faz muita coisa para mudar essa situação. Encerrando essa questão, a gente já pode falar do outro jogo da chave, né, que foi o Fluminense Internacional. Teve aí no primeiro jogo o empate, no baita de um jogo, terminou 2-2 no Maracanã, e no jogo da volta aí, com uma virada histórica, o Fluminense venceu por 2-1 e garantiu a vaga. Guilherme, tu viu o primeiro jogo do Maracanã? O que tu acha? Como é que foi? Na real, o Fluminense, o Fluminense, ele já no primeiro jogo poderia ter garantido a vaga, se não fosse lá a expulsão do Samuel Xavier. Eu acho que poderia sim, mas já estava jogando meio, podemos dizer, diferente do que os torcedores do Fluminense estavam acostumados com o Samuel Xavier. Mas eu acho que ficou muito mais bonito o empate do Fluminense nos minutos finais, podemos dizer, com a expulsão do Samuel Xavier. Foi mais uma emoção. Um grande jogo, eu acabei assistindo, não assisti todo, eu acabei cochilando, não vou mentir. Apesar de ser novo, eu acabo sendo um senhor de alma, de espírito, porque eu acabo dormindo cedo. Mas eu assisti um pouco do jogo, foi muito bom o jogo, o Germancano mais uma vez mostrando que é um jogador diferenciado, que a idade não tem nada a ver, porque, cara, com essa idade que ele tem, fazer o que ele faz, o que muitos jogadores muito mais novos que ele não estão fazendo é impressionante, só mostra a qualidade dele. Uma coisa que eu até acho que comentei para vocês também em off, que o Germancano deixou para jogar
tudo que ele não tá jogando no Brasileirão, na Libertadores. E se no Brasileirão ele não tá sendo o protagonista como foi na temporada passada, na Libertadores ele tá sendo. Ele tá jogando muito, cara. Tá jogando muito. Ele é nítido o quanto ele quer vencer essa Libertadores. Levar esse título inédito para ele mesmo. Cara, é um jogador muito diferenciado, cara. Acho que depois a gente fala, acho que essa questão dele não ser convocado para a seleção argentina, mas voltando aqui ao jogo, Fluminense Internacional, o grande jogo, o Internacional também jogou muito bem. Teve essas questões aí também contra o Ener Valencia aí, que perdeu os gols, né? Gols na cara. E teve também, voltando nesse assunto aí também, teve, para não dizer que só os argentinos que são racistas, os torcedores também do Brasil também foram racistas com o próprio Ener Valencia por ter perdido gols tão na cara, né? Mas que, cara, não justifica nada esses atos aí. O cara pode perder gol debaixo da trave, que não justifica o que a torcida fez com ele, nem com ninguém. E já falando do segundo jogo aí, que o Fluminense 2-1, mais uma vez o Germancano sendo protagonista, dando assistência pro John Kennedy, fazendo gol logo depois, mostra que o Fluminense vem muito forte, cara. O Flusão do Diniz, né? O dinizismo, o famoso coragem para jogar, mostrando aí seu grande trabalho. E é um trabalho, acho, bonito de se ver, sabe? Jogou muito bem na Libertadores, tá mostrando o diferencial. E ainda mais e falar dessa questão do Diniz, né? De a dificuldade agora de querer tentar se manter numa boa posição no Brasileirão, tentar levar o time esse tempo todo para uma final de Libertadores e ainda se preocupar em quem vai convocar para a seleção, apesar dele levar sempre a mesma panelinha, mas ainda tem essa preocupação. Então só mostra também a qualidade do Diniz. Apesar de se criticar, apesar também do jogo de ontem, a gente está gravando depois do jogo do Brasil e Venezuela, mas mostra esse grande trabalho do Diniz também, que tem que ser exaltado. Que isso? Ela tá apaixonado. Não, aí tu brincou. Tá, mano, Não, a gente sempre tá, né, mas não o Flusão. O Flusão eu não amo, não. Eu respeito aí, grande temporada do Flusão, mas amor nenhum por ele. Tu também dormiu? Também tem espírito de Rogério tem, Guilherme tem? Ou tu ouviu os jogos? Não, assisti os dois jogos e assim, o primeiro jogo foi um jogo bem interessante, mas o finalzinho lá, os 20 minutos finais que o Fluminense empatou o jogo contra o Internacional no Maracanã, foi um negócio assim, heróico e foi bonito de se ver porque o Internacional, um desses mistérios de como chegou nessa semifinal, o grande craque Daniel sempre falava isso, a torcida do Internacional não entendia como é que o Internacional chegou nessa semifinal. Mas o segundo jogo entre Fluminense e Internacional, e aí a vitória de 2-1 e aquela vitória heróica, porque foi nos minutos finais, quando a torcida do Internacional achava que ia para os pênaltis, né? Que parecia que tudo corria para que o Internacional chegasse novamente a uma final, e ver a torcida do Internacional se desmanchando diante daquilo foi muito legal de ver. E assim, foi muito bom porque o final daquele jogo assim, foi muito emocionante e mostrou a questão do dinizismo, né? Como tu bem lembrou, Ricardo, a questão de comandar a seleção, comandar o time do Fluminense em duas competições de alto nível é extremamente complicado. E aí ele conseguiu ter esse equilíbrio, né? E mostrando a competência dele. E agora vai encarar esse desafio do futebol contra o antifutebol, né? Porque o Boca Juniors é o estilo de jogo, é não jogar para levar para os pênaltis. E o Romero tentando aí ver se consegue bater o recorde do Livi Yashin, né? O Aranha Negra da época, grande goleiro da União Soviética nos 60, que muita gente contesta, né? O recorde dele de ter defendido 150 pênaltis na carreira. Assim, tem gente que discorda desse recorde aí, mas o Romero diz que espera um dia chegar próximo disso. Se ele continuar no Boca Juniors desse jeito, ele consegue. Tranquilo. E outra, assim, tipo, eles estão falando aí do... Guilherme falou, né, que o Fluminense, ainda que tenha perdido o Samuel Xavier, já não acho que o time poderia ter garantido no primeiro jogo, né? Aí pegando aí o que o Pepe falou, né, que o Inter surpreendentemente jogou muito bem.
o primeiro jogo, pelo menos ali no final do primeiro tempo e início do segundo, né, que conseguiu virar. De fato, eu concordo que o Inter surpreendeu muito com a partida que fez nos 2 jogos. Eu não esperava de jeito nenhum. Eu acho que ele não entra, com dúvida, o mérito do poder. O time pode estar mal no Brasileiro, não pode. No final do segundo jogo, ele foi lá discutir com o Fernando Diniz e tal. É um cara, assim, destemperado mesmo. Mas apesar disso, tem que enaltecer o trabalho que ele está fazendo no Inter, pelo menos na Libertadores. Ele conseguiu entregar um time minimamente competitivo, que tem uma certa grana, né? Trouxe jogadores muito qualificados, principalmente o Ener Valencia aí, que realmente perdeu muito gol. Tanto no primeiro jogo como quando ele perdeu muita chance. Se o Inter tivesse marcado esses gols, talvez até estaria no final. E seria muito triste. Não só para perdê-la, eu acho que não seria, considerando as 2 campanhas internacionais contadas. Eu acho que o Fluminense mereceu passar. Mas eu acho que no primeiro jogo, pelo que eu vi, o jogou, e o Samuel Xavier tivesse expulso, o Fluminense já teria garantido no primeiro jogo a classificação. Ele jogou muito bem no primeiro tempo. Os Fluminense foram equilibrados, com 2 chances para cada lado, assim, de perigo, mas o Fluminense que dominou boa parte do primeiro tempo. Aí teve a expulsão, mudou toda a configuração do jogo. Mas o time, mesmo com menos jogador, teve força para empatar, sabe? Então é um time que mostra já desde o começo um espírito muito competitivo e que vai dar muito trabalho pro Boca Juniors. Vai amassar o Boca Juniors. O que tem mais para comentar sobre esses 2 jogos? Cara, nada, né? Esperar aí jogaram, enaltecer também o Internacional que jogou bem, né? Apesar do resultado, jogaram bem. Queria falar também que quase eu acerto a final da Libertadores. Se vocês pegarem episódios anteriores, falei que ia ser Inter e Boca, infelizmente não foi. Mas fazer o quê, né? O mal venceu o Fluminense, né? Infelizmente tá lá. Mérito dele, né? Não vou ser hipócrita aqui e falar que jogaram muito bem. Então foi merecido sim de ter chegado nessa final, essa grande campanha. Sim, muito merecido. O Fernando é muito bom. Tem, claro, roda muita bola, às vezes não finaliza. Acaba que acontece. A gente vê isso tanto ontem, né? No jogo das seleções, mas é muito exagero quando vai se criticar isso. Mesmo com um elenco, pelo menos pensando nos 11 principais, mas tu for ver as outras reservas, já não tem o mesmo nível, mas ainda assim eles conseguem entregar o que o Fernando Diniz pede, né? Tem, sei lá, o Lelê, que vai ficar machucado agora, tem o João Gonzalez, tem o Martinelli, tem algumas peças. O John Kennedy, que virou titular agora, né? Então, Presidente. é um time que, pelo menos pra mim, é o favorito para né? Eu acho que o Fluminense vai acabar sendo campeão. E vai contar muito com a ajuda do Germancano, que é o artilheiro aí da Libertadores com 13 gols. E aí fica aquele questionamento, né? Por que ele não é convocado para a seleção argentina? Seria a idade um fator determinante para isso? O que vocês acham? O que tu acha? Sim, só rapidão, só mudando um pouquinho aqui de assunto. Eu fiquei com uma curiosidade aqui, Ricardo. Só uma curiosidade aqui. Boa, pô, papinho aqui de brother aqui, papo reto. Se fosse assim, dirigente assim, do Boca Juniors, pá. Imagina aí, pô, dirigente, pá, tu manda, tu que é de contratação, tu escolhe jogador. Se tu fosse assim, olhasse assim, pô, Germancano, pá, tu iria de Boca no Cano, assim, só de... Cara, pô, quando dá pra falar essas coisas agora, né? Dá pra falar isso agora. Fica dois aí no ar brasileiro, aí o povo brasileiro fica aí na curiosidade que ele iria. Mas enfim, esqueci a pergunta aí. Eu esqueci a pergunta aí, pode ir. A pergunta é, mesmo o Germancano, sendo artilheiro da Libertadores, principal jogador do Fluminense, por que ele não é convocado? Seria por conta do nome? O nome, O que tu acha? o Scaloni, eu acho que ele fica meio intimidado, né? Já tem o Messi, que é um cara meio estranho. Assim, eu acho que a questão da idade acho que pesa muito, ainda mais por essa questão do Scaloni já pensar, eu acho que numa renovação de elenco, mas eu acho que não custava nada, né, mano, chamar. Acho que tem também esse certo preconceito, podemos dizer assim, entre aspas, dele jogar no futebol brasileiro. Que às vezes deles acharem que o futebol brasileiro é mais fraco, é inferior, mas que não é verdade. O futebol brasileiro ele bate de frente com muita liga aí de fora.
Inclusive, bate. Porra, dá uma surra nesse campeonato argentino, que é uma merda, uma merda. Eu acho que. Tô mentindo? Não, mentindo eu não tô, irmão. Quem acha o campeonato argentino melhor que o brasileiro tem que se internar, porra. Que isso? Surra nele. Eu acho que tem essa questão da idade, mas eu acho que, pô, cara, convocar o cara pra fazer um teste não custava nada, né, cara? Tá jogando muito, não tem a idade dele não afeta em nada no desempenho dele. Ao contrário, fez ele ficar melhor, né? Melhorou. O Germancano é tipo o vinho, ele fica melhor quando fica mais velho. Então, eu acho que, pô, uma falta de. Tinha que ter oportunidade, né, cara? Porque na Copa do Mundo, ele seria no lugar do Lautaro, o Germancano deitaria. Pô, não perderia. Aqueles gols que o Lautaro perdeu na Copa, o Germancano não perderia. Acho que, porra, nem tem. Então, acho que pô, tinha que convocar, tinha que experimentar lá ele. Tinha que testar o Germancano. Pelo menos nessas eliminatórias. Pelo menos nessas eliminatórias aí, cara. O jogador de qualidade foi artilheiro na temporada passada do Brasileirão e tá sendo artilheiro nessa Libertadores com 12 gols. Não, como o Guilherme falou aí, né? Esse Kepa vai concordar, tem que experimentar o Cano pelo menos uma vez, né? Pra ver se ele joga bem, se é gostoso. O Scaloni tem que experimentar o Cano, mano. Pô, o Scaloni tá de vacilação, pô. Que isso? Não, ele precisa de uma vez pra acertar, entendeu? Então, perfeito. Pô, Tu concorda aí que o Germancano deveria ir pra seleção argentina? O Scaloni tem um preconceito aí de experimentar o Cano, né? Mas, falando sério, eu acho que se fosse em outra seleção, se ele fosse equatoriano, peruano, ele já tinha sido convocado, né? Mas como tá na seleção da Argentina no processo de renovação, ele prefere esperar outros, né? E eu concordo com o Guilherme, assim, o nível do Campeonato Brasileiro é melhor do que o do Campeonato da Argentina, inclusive falado, isso é falado, comentado, dito por jogadores e jornalistas argentinos, entendeu? Por causa do modelo de ser 20 clubes na Série A, e ser 4 times para que são rebaixados, né? Diferente do modelo argentino que é só 2, acaba tendo uma competitividade maior, né? Tu vê esse Boca Juniors, a qualidade técnica tá chegando na base da tradição, né? Na questão de técnica não tá chegando, não. Então, em qualquer outra seleção sul-americana, o Cano já teria sido convocado, né? Mas na Argentina eu acho que ele não tem chance, não. inclusive na brasileira, que é o que tá necessitando aí. Olha, teria chance. Com certeza. E assim, sem brincadeira agora, o que Guilherme tá muito brincalhão. O cara é brincalhão. Sou Eu acho palhacinho. que até essa fácil. Eu acho que o Cano, ele não é convocado. Pode ter aí uns. Mas assim, se for ver os jogadores que jogam na Argentina, né? Também não tem uma certa frequência, assim. Pelo menos na última convocação, pelo que eu vi, não tem. Não tem, assim, sei lá, um jogador de muito destaque lá na Argentina que foi convocado. Então, aí eu não sei se seria um preconceito. Eu acho que é mais por uma questão das opções de jogadores da Europa. Sei lá, o Nicolás Morales, da Fiorentina, o Julian Álvares, o Lautaro Martinez, deles estarem numa fase melhor, deles estarem num futebol que é considerado superior e que eles estão dando retorno, tanto agora, como podem dar ainda mais a longo prazo, porque são mais jovens que o Cano, e se pressupõe que pelo cara ser mais jovem, ele vai ter mais tempo de se desenvolver. Coisa que com o Cano, pensando no futuro, pode não acontecer, né? Ele tá tendo a melhor fase da carreira dele depois dos 35 anos, sabe? Então, acho que tem esses fatores que são levados em consideração. Mas aí, acho que a gente tá quase dando aí 2 horas de programa, que a gente pode aí dar os nossos palpites da final. Eu acho que vai dar 2-0 Fluminense. O que vocês acham? O que tu acha, Guilherme? Caraca, isso aí é um momento que eu tava matutando o programa inteiro o que eu ia falar agora, cara, de verdade, porque é muito complicado. Pô, pra vocês é tranquilo isso aí, mas, pô, pensar no meu lado, pô, de um lado ali, o Fluminense, pode-se dizer o maior rival, um dos maiores rivais do Flamengo, né? E, pô, torcer pro rival é complicado demais. Pô, você imagina até na zoação depois, cara. Não é nem pela zoação, mas, pô, é o rival, sabe? É difícil, mas também pesa muito o outro lado. Acho que a rivalidade, ela não tem nem comparação de, né?
o outro lado ser um time argentino e ainda pior ser pessoas tão racistas, né? Então, se for pra te pensar assim, tu vai torcer pro teu rival ou pra um time... Eu posso dizer, eu vou dizer um time mesmo, um time racista, eu vou no rival. Dane-se. A galera pode falar aí que é flamenguista falso, não é flamenguista de verdade. Cara, cada um torce do seu jeito, cada um tem a sua forma de torcer. Eu não vou torcer pra um time argentino e nem pra um time tão racista assim, então eu vou de Flu. Acho que vai dar 1-0 aí. Logo do Germancano, que é pra calar a boca esses merdas, todos merdas. Not pressed. Boa. Perfeito. E tu, Kevin? O que tu acha? Rapaz, eu acho que vai dar 2-1. Eu acho que provavelmente aí vai sair um gol daqueles bate-bola ali, cruza, bate na cabeça de um no outro, vai ser gol do Boca Juniors e o Fluminense vai virar, entendeu? Meio naquele estilo como o Flamengo virou pra cima do River. E aí vai dar um gostinho ainda mais especial porque acaba com o sonho deles. Porque é nítido que o Boca Juniors vai jogar pra empatar, vai levar pros pênaltis. Que time mesmo vai ganhar não tem. Então eles vão catimbar E que então. vai prejudicar eles isso, porque se eles acham que... Pô, agora vai ser mais claro, vai parecer que eu sou... Caraca. Galera, infelizmente eu vou ter que defender o Fluminense aqui hoje. Esses programas não estão sendo nada fácil. É um programa sendo zoado, eu vou ter tendo que defender o Fluminense. Assim, se o Boca Juniors, pensando em futebol, imparcial aqui, eu tô sendo imparcial. Tô sendo fã de futebol. Não é o que eu quero. Assim, vou falar, o que eu queria mesmo é que fosse, 0-0 no pênalti, aí lá Deus decide o que faz. Mas... É o que eu acho, pô. Eu acho que vai ser 1-0. E eu acho que se o Boca for dessa forma de fez a Libertadores inteira de buscar empate, vai se ferrar, porque o Fluminense não vai fazer isso. O Fluminense é um time que é da posse de bola, mas também é muito do ataque. Eles não vão peidar pro Boca Juniors. Ainda mais vendo que eles gostam de retrancar o time, né? Buscar um empate. Então acho que se eles forem fazer isso, só vai ser pior pra eles. Não, e só pra terminar o comentário, isso é verdade, porque o Fluminense não é o Palmeiras, né? Vai agredir e ficar sufocado em ataque direto, não é todo time que consegue isso. Então, o favoritismo é do Fluminense. Exatamente. Eu também concordo. Só para confirmar aí uma informação que eu dei, né, que em relação à convocação da seleção argentina e não ter nem jogadores do futebol argentino, é verdade, tipo, não tem nenhum que atua no futebol argentino foi convocado. Só para abrir esse parêntese e fechar essa questão do Cano e também do Fluminense aí, como vocês deram os palpites, todo mundo aqui tá pro Fluminense, como eu já falei, acho que vai dar 2-0. Acho que vai ser muito bacana ver aí Recopa Sul-Americana, né? O embate do campeão da Libertadores e da Copa Sul-Americana, é isso? Exato, É isso. E nesse o Fortaleza vai passar o saco do Flusão. Aí sim eu vou conseguir ser feliz. Depois que esse jogo acontecer, Fortaleza vence o Fluminense, aí sim eu acho que eu consigo ser feliz novamente. Não, seria um baita de uma final, assim, com dois times que conquistaram títulos inéditos, né? Como o Guilherme falou, né, que o Flu já tinha pedido a Libertadores para a LDU, treinada pelo Renato Gaúcho. E o Fortaleza, como a gente já disse, chegando aí pela primeira vez numa final de competição internacional. Então, para encerrar este maravilhoso programa aqui, vamos para os tradicionais salves. Kepler, para quem tu vai mandar um salve, qual o país estranho dessa vez aí que tu vai falar e fazer a gente conhecer, porque eu conheço só alguns países. Vou dar o meu salve aí para todo o povo do Tajiquistão ali, país que fica ali na Ásia Central e fazia parte da antiga União Soviética. Que todo mundo vê apanhar na eliminatória, mas tem um carinho por ele. Um abraço aí para todo o povo do Tajiquistão. Perfeito, mais um país que eu tô conhecendo hoje, graças ao Seguivar. E tu, Guilherme, tu tem aí. Seguivar também é cultura, né? É cultura, pô. Falou sobre Palmeiras e Boca Juniors e juntando as siglas de cada um. Depois a gente falou de racismo, sabe? É um programa que tem tudo. O nosso Faustão tem algum salve hoje pra alguém? Cara, inclusive tá bem fraco essa questão, não teve mais salve aí. A galera acho que cansou. Acho que a galera não gostou muito de ouvir os salves pela minha voz e parou de mandar. Então hoje meu salve vai ser bem longo. Vou mandar um salve pra todo o elenco do Fortaleza. Então, vamos lá. Isso daqui já tem 2 horas, então o que é 3 horas também, né? Então meu salve hoje vai ser pro
Juan Pablo Voivoda, João Ricardo, Bruno Souza, Fernando Miguel, Tinga, Tobias Figueiredo, Tite, Benevenuto, Bruno Pacheco, Bernardo, Emanuel Betes, Dudu, Gonçalo Escobar, Thomas Pochettino, Caio Alexandre, Lucas Crispim, José Edson, like, é isso aí. Que isso, é um cara que sabe ser breve. Perfeito. Bem, eu não vou me estender tanto assim, até porque o Grêmio não tá na final, tem que eu fazer isso. Então meu salve aí vai pra todo o time do Fortaleza. Aí se considere. Se você faz parte do Fortaleza, se tu veste uma camisa, eu tô falando contigo. Então, pro time do Fortaleza, salve aí pra torcida do Flamengo, pra nação rubro-negra. Amém. E também para os nossos patrocinadores, né? Valeu aí, Sportbet. Valeu aí exatamente. Valeu aí a Sportbetando, o nome? Errado o nome do patrocinador? Boa. Ah, não, eu vi aqui não é mais patrocinador, então esquece. Salve pra Amazon Prime. Valeu, galera. Um salve. Se inscreva, compartilhe, comente, envie para o seu amigo, para o seu inimigo e também para o seu... Valeu, galera.